Olá, bem-vindo a mais um curso da GeoInfo Brasil. Este curso é um curso em videoaula de ENVI 5.3. Eu sou Edielso Silvério, analista de geoprocessamento da GeoInfo Brasil. O meu e-mail é contato@geoinfobrasil.com.br. A homepage é www.geoinfobrasil.com.br. Este é um curso em videoaula e contém instruções passo a passo de como executar determinados processos no ENVI 5.3. Alguns tópicos dos cursos que nós vamos estar vendo nele são a interface do sistema, as principais ferramentas. Nós vamos juntar, nós vamos ortorretificar, recortar, fazer mosaicagem, fazer fusão entre imagens, reprojetar e entre outras funcionalidades. Nós vamos estar vendo do básico ao avançado. Como nós vamos fazer um curso para mexer com sensoramento remoto, eu vou dar uma prévia de alguns conceitos. A resolução das imagens de sensoramento remoto. Em sensoramento remoto, o termo de resolução desdobra em 4 categorias independentes: a resolução espacial, a resolução espectral, a resolução radiométrica e a resolução temporal. Resolução espacial. A resolução espacial é determinada pela capacidade do detector em distinguir objetos na superfície terrestre. Em geral, a resolução espacial de um detector é expressa em termos do seu campo instantâneo de visada. Aqui eu tenho vários satélites. Aqui eu vou ter o Landsat, a resolução espacial dele é de 30 metros, o Spot 10 metros. Aí isso, o Spot em 1986. A partir de 2005 tem o Spot 5, que é 5 metros. Antes, esse aqui é a resolução do Spot 1. Nós temos o Iconos 2 de 1 metro, o Kickbird de 60 centímetros. Observa-se que quando menor a resolução espacial, mais definição a sua imagem. Resolução espectral. A resolução espectral é um conceito inerente às imagens multiespectral de sensoramento remoto. É definida pelo número de bandas espectrais de um sistema de sensor e pela amplitude do intervalo de comprimento de ondas de cada banda. Aqui em cima eu tenho a imagem original. Também embaixo eu tenho um canal com 3 cores, que seriam as bandas multiespectral RGB. Aqui eu tenho, ou seja, já fala RGB, traduzindo é azul, verde e vermelho. E também aqui eu tenho um canal de 36 cores, aonde você pode estar juntando e também pode estar tendo uma melhor definição. Resolução radiométrica. A resolução radiométrica é dada pelo número de valores digitais representado em nível de cinza, usado para expressar os dados coletados pelo sensor. Quanto maior o número de valores, maior a resolução radiométrica. Eu tenho aqui uma imagem com uma resolução radiométrica de 2 bits, ou seja, eu vou pegar 2 elevado ao quadrado, vai ser 4 níveis de cinza. E aqui eu tenho uma de 8 bits, onde vai ser 2 elevado à oitava, ou seja, eu tenho 256 níveis de cinza. Quando maior o nível de cinzas, maior vai ser a definição da minha imagem. Resolução temporal. A resolução temporal refere-se à frequência de passagem do sensor no mesmo local, num determinado tempo. Esse ciclo está relacionado às características orbitais da plataforma, onde podemos verificar a velocidade, a altura, a inclinação e o ângulo de abertura do sensor. Eu também quero uma determinada área, mas
o sensor está passando, ele está conseguindo mapear, mas só que a inclinação dele está muito grande. Então, na hora de se coletar sua imagem, tem que ver a altura, a velocidade, a inclinação para você ter um resultado final melhor. Agora eu vou dar uma introdução sobre o Envy 5.3, o que ele tem de novidade. O Envy é um software completo para visualização, exploração, análise e apresentação de dados na área de sensoramento remoto. SIG. Nós vimos algum conceito, nós vamos ver na hora que é uma imagem multiespectral, uma imagem na resolução radiométrica e assim por diante. O Envy apresenta ainda mais funcionalidade para a tarefa de análise e processamento espectral. Então, nós já vimos o conceito do que é uma resolução espectral. Além disso, a nova versão oferece dispositivo desenvolvido para ampliar a eficiência de processamento sequencial de imagem e análise em fluxo de aplicações relacionada à manipulação vetorial, fusão de imagem, análise de detecção de mudança, entre outros. O Envy permite que você obtenha ótimos resultados com imagens fornecidas por sensores de última geração como o Iconos, o Geekbird, Envisat, o Cartosat 1, Formosat 2, o Spot, o Huawei, o Worldview 1, o 2 e já tem o 3 e entre outros. O Envy está na versão 5.3, onde estão incluídos novos recursos e aprimoramento de funcionalidade para as seguintes áreas: sensores e formato de dados, processamento de imagem, interface de usuário e programação. Ou seja, nessa versão já foram incluídos os novos sensores, teve um ajuste nos processamentos de imagem, melhora em outras funcionalidades, a interface do usuário e programação. Novos algoritmos foram desenvolvidos, como por exemplo, nós vamos estar vendo uma nova função que foi desenvolvida, mas agora vou estar falando dos sistemas operacionais que você pode estar instalando no Windows 7, Vista, XP a partir do SP2, tanto 32 bits e 64 bits. E também já fiz experiência no Windows 10 64 bits. Instalou normalmente. No Linux kernel a partir da versão 2.6.9 64 bits. E no Mac a partir da versão 10.6. Algumas funcionalidades como foi desenvolvida no processamento de imagem foi a geração de nuvens de pontos. A nova ferramenta Generate Point Cloud possibilita criar nuvens de pontos em formato LAS, vamos colocar assim na extensão, a partir de duas ou mais imagens de satélite tiradas de diferentes pontos de vista. O ERDA dá suporte para os seguintes sensores, já como nós já falamos: o Huawei, o Iconos, os Pleiades, Geekbird, o Spot, o Worldview 1, 2 e também o 3, e entre outros satélites. Novos recursos implementados nessa versão são a melhoria na correção atmosférica, novos índices espectrais, entre outras funcionalidades. O Envy possui suporte para mais de 70 formatos diferentes de dados, incluindo os formatos científicos como HDF e o CDF, formatos genéricos de imagem como o GeoTIFF. Esse GeoTIFF é bastante utilizado, além de possuir a capacidade de abrir e extrair informações de uma grande variedade de imagens de sensores orbitais e aerotransportados. Então aqui os novos recursos, algumas extensões por satélite. O ERDAS permite você abrir ou se especificar o satélite e as extensões que ele... Nós vamos estar vendo isso aqui na prática. Por exemplo, o Landsat, ele reconhece essas extensões. O Worldview 3, essas extensões. Os formatos que o ERDAS suporta são vários,
Também ele reconhece formatos nativos de outros softwares, como arquivos raster do Arquivio, que é o .bil, do WordAss 7.5, que é o .lan, o WordAss 8.x, que é o MG, que agora é o padrão do WordAss, e entre outros formatos genéricos. Um importante que está sendo utilizado, que eu acredito que vai ser substituído, ou vai substituir o TIFF, que é o JPEG 2000. Ele compacta a imagem e não perde a resolução, fica bem leve. Formatos de shape do Arquivio, do Envy, o .evf e entre outros. E também faz suporte com ArcGIS Geodatabase. Agora, algumas funcionalidades que ele permite para preparar sua imagem. O Envy fornece uma série de ferramentas de pré-processamento que permite de forma rápida e fácil. Você precisa preparar suas imagens para definir visualizações e análises aprofundadas. Com o Envy você pode fazer, por exemplo, nós podemos fazer autorretificação, registro de imagem, calibração, correção de interferência atmosférica, criação de vetores, identificação de regiões de interesse, geração de modelos digitais de elevação, que é o chamado arquivo DEM, cálculo de declividade em graus e também em porcentagem. Podemos fazer uma fusão, máscara e mosaicagem, recorte, rotação e conversão de tipo de dados e outras funcionalidades também. Também o Envy permite e também possui uma moderna e intuitiva interface que possibilita que você explore e analise as suas imagens, proporcionando uma maior agilidade na extração de informações. Para explorar da melhor forma as suas imagens, você pode utilizar o Envy para visualizar os dados em qualquer tamanho, criar link, plotar, fazer o scanner, equalizar a imagem, gerar visualização 3D, visualizar layer do ArcGIS e entre outras funcionalidades. Ferramentas de análise espectrais. O Envy também permite uma análise espectrais que você utilize a resposta do pixel diferente, o comprimento de ondas para obter informações sobre o material presente em cada pixel. O Envy é líder em processamento espectral de imagem. E com essas funcionalidades é possível a execução de classificação supervisionada e não supervisionada, baseados em avançados algoritmos, identificação de assinaturas espectrais usando robusta biblioteca, detecção e identificação de alvos, análise e mapeamento de materiais de interesse, utilização de um conjunto completo de ferramentas de pós-processamento, análise de pixel e subpixel, cálculo de sanidades florestas com ferramenta de análise de vegetação. Então aqui está um conceito básico, o que tem de novidade e o que o Envy pode fazer na versão 5.3. Nós vamos estar vendo alguns desses tópicos na prática. Espero que vocês aproveitem e até a próxima videoaula.